Amados irmãos, vamos ouvir nesse instante a pregação da palavra do Senhor. Continuamos na nossa série de exposições na carta do apóstolo Paulo a Tito e ainda estamos no capítulo de número 1. Faremos inicialmente uma leitura do capítulo 1, versículos de 1 a 9. Tito, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Agora, especificamente, o texto da pregação corresponde ao versículo de número 5 e o início do versículo de número 6. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi, alguém que seja irrepreensível. Até aí, a leitura da palavra do Senhor. Nós vamos orar e rogar a bênção do Senhor, mais uma vez, sobre as nossas vidas. Ó Senhor Deus, nosso Pai, vamos ouvir agora, Senhor, a exposição da Tua palavra. E todo esforço exegético, homilético, redundará em nada sem a ação do Teu Espírito Santo. Portanto, não esperamos do pregador, mas esperamos do Senhor. Que o Senhor, pela sua misericórdia, use aquele que há de falar, para que o faça com fidelidade, no temor do Senhor, que busque a tua glória, que nos apresente Cristo, que conduza o nosso coração ao Senhor e a confiança no Senhor. Ajuda para que todos nós que ouvimos, o façamos também de coração inteiro, ouvindo com atenção, em oração, pedindo ao Senhor para aplicar a Tua palavra à nossa própria vida, para mudar a nossa forma de pensar e agir. Que o Senhor nos ajude.
pequena congregação nascendo em Campinas, para que a tua palavra prospere no coração de cada um daqueles que a ouvem. Que esse fruto da tua palavra seja visto nos nossos relacionamentos, seja visto nos lares, seja visto, Senhor, da maneira como nós anunciamos a Cristo a outras pessoas, seja visto na nossa maneira de viver, que em tudo isso nós busquemos com toda a nossa força, com todo o nosso empenho, realmente responder com gratidão a tão grande salvação providenciada pelo teu Filho Jesus Cristo. Que o Senhor, portanto, ao ouvirmos tua palavra, faça brilhar sobre nós a luz do teu rosto, nos dê, Senhor, o ouvir atento e o coração humilde e manso para receber a verdade. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, não é nenhuma novidade, nós somos uma igreja, um processo de plantação, e por isso nós temos que ter uma pergunta constantemente diante de nós. O que é realmente importante para que uma igreja cresça e viva de modo saudável e bíblico? Obviamente, não vamos encontrar nessa epístola de Paulo a Tito tudo que pode ser dito sobre esta questão. Mas, certamente nós podemos encontrar aqui pelo menos uma parte da resposta a essa pergunta. Pense, por exemplo, sobre aquilo que nós já ouvimos nos 2 últimos domingos, em Tito, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Lembre-se que essa passagem de abertura da carta apresenta a centralidade do Evangelho. O Evangelho que anuncia a vida eterna. A vida eterna que foi prometida por Deus antes dos tempos eternos. A vida eterna que se manifesta ou é apresentada por meio da pregação. Observamos também a relação entre a pregação, a fé, a verdade e uma vida piedosa. Então, desta forma, ouvindo pregações sobre esse início da carta, 2 pregações, nós já a essa altura podemos concluir que nós não podemos crescer de um modo saudável sem a fiel pregação do Evangelho. Na verdade, sem o Evangelho, nós nem nunca nos tornaríamos uma igreja de Cristo Jesus. Não estaríamos unidos a Cristo sem o Evangelho. E é por isso que nós devemos, junto com os reformadores, reconhecer que uma das marcas de uma igreja fiel, como identificar uma igreja fiel de Cristo, que uma das marcas para identificá-la é justamente observar se nesta igreja há a fiel pregação do Evangelho. Este é o meio que Deus utiliza para fazer nascer, mas também para fazer crescer a igreja. De modo que o crescimento da igreja é proporcional àquilo que os membros estão ouvindo da palavra de Deus, mas não só ouvir. Aquilo que eles estão aplicando da palavra de Deus às suas próprias vidas. Então, que fique claro, sem a pregação fiel, com algum tipo de enrolação, mentira, piadas e quaisquer outras coisas, a igreja pode inchar, ela pode ficar muito grande,
mas efetivamente ela só pode crescer de maneira saudável com a pregação fiel da palavra de Deus. Em termos práticos, isso quer dizer que vocês, como membros, ou aqueles que desejam se tornar membros de uma igreja, devem compreender a centralidade da pregação. Devem entender que as decisões de um verdadeiro crente são motivadas por esse interesse, porque sem a pregação, nossas vidas vão definhar. Então, por exemplo, imaginemos que alguém tivesse que mudar de cidade e tivesse de escolher uma igreja onde congregar na nova cidade para onde vai. Efetivamente, qual seria o fator principal a ser avaliado? A primeira coisa na lista para tomar esta decisão onde congregar. Talvez alguns diriam, bom, eu vou observar a acústica do prédio. Eu vou observar a comodidade das cadeiras. Eu quero saber se está próximo à minha casa para chegar com 5 minutos. Eu quero saber se tem um grupo de louvor que toca bem e harmoniosamente. Eu quero saber se tem algum projeto ou atividade para os jovens. Se tem o cultinho das crianças, para eu não me preocupar com meus filhos no culto. Se há a possibilidade de eu chegar lá e ter algum cargo para usar os meus dons para a igreja. Não, nada disso é importante. A coisa mais importante para o crescimento de um homem e de sua família é que esteja em uma igreja onde haja a fiel pregação do Evangelho. As outras coisas podem ser desejáveis e algumas delas são muito boas, mas não são essenciais. Entender isso, entender a centralidade da pregação do Evangelho, deve, então, nos levar a ajustar toda a nossa vida em direção à palavra de Deus. Um cristão deve ser, então, alguém que chegue à seguinte conclusão. Por exemplo, na minha cidade não existe nenhuma igreja fiel, caso em algum lugar esteja passando por isso. Então, alguém chegou a uma cidade e chega à conclusão, não existe nenhuma igreja fiel aqui, onde eu possa ouvir o Evangelho de maneira pura. Alguém que entende a centralidade dirá, então eu sairei desta cidade e eu vou para outra cidade, onde eu possa encontrar pregação fiel. Por quê? Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E se alguém está numa cidade onde tem uma igreja fiel, e a empresa diz, olha, você pode morar na cidade tal, e você será não mais o supervisor, você será o gerente, o diretor da empresa lá. Seu salário será 3 vezes maior. Então esse homem pode olhar a cidade e de repente ele descobre, rapaz, não tem aqui pregação fiel nessa cidade. O que deve motivar a sua escolha? O aumento do salário ou o desejo de estar debaixo de pregação fiel? Ouso dizer, se é um homem fiel, ele dirá, perderei, sofrerei o prejuízo, mas não abandonarei a palavra de Deus. A palavra de Deus para um cristão, então, é absolutamente essencial e central. Então, aqui está uma das coisas mais importantes para a nossa vida. Temos de ter certeza absoluta de que estamos debaixo de pregação fiel. E se você me pergunta, então, como, pastor, eu posso perceber, ou posso saber o que é a pregação fiel? Porque é um conceito subjetivo. Eu resumiria da seguinte forma. Primeiro, a pregação fiel exalta a Deus e humilha o homem. Se você ouve pregação que está exaltando a congregação, falando sobre bênçãos, vitórias e colocando os seres humanos num degrau lá em cima,
você pode ter certeza, você não está ouvindo pregação fiel. Mas também a pregação fiel nos apresenta Cristo e a sua obra a nosso favor. A pregação fiel expõe as Escrituras e aplica as Escrituras às nossas próprias vidas. Agora, uma vez que nós estejamos certos de que estamos ouvindo a pregação fiel, qual é o próximo passo, ou a próxima coisa necessária para que a igreja cresça de forma saudável? Podemos aprender sobre isso no texto que nós acabamos de ler. Pense assim, lá em Creta, onde Tito estava, várias igrejas naquela ilha, já havia esse fundamento? Sim. A pregação fiel do Evangelho já havia sido posta. Paulo fala sobre isso no início, nos 4 primeiros versículos. Então, ao que parece, Paulo esteve junto com Tito em Creta, e pelo que lemos aqui, por alguma razão, Paulo se retirou de Creta e deixou Tito em Creta, para que Tito completasse o trabalho de plantação daquelas igrejas. Então nós vamos observar essa outra coisa que é o próximo passo, uma vez que a pregação está posta. E é por isso então que eu vos anuncio a palavra de Deus nesta manhã sobre o seguinte tema: o crescimento ordeiro da igreja. E nós vamos observar em nosso texto que Paulo então está oferecendo instruções sobre esse crescimento ordeiro, em ordem. Essas instruções estão relacionadas, versículos 5 e 6 de Tito capítulo 1, ao bem-estar das igrejas em Creta. No entanto, observem que ao oferecer essas instruções para Tito, Paulo não está oferecendo alguma coisa nova. Vejam o que diz o versículo 5, conforme te prescrevi. Então, Paulo já havia dado essas instruções a Tito. Mas agora ele está repetindo essas instruções na carta, não só para encorajar Tito a praticá-las, mas para que os irmãos em Creta, ao ouvirem a leitura da carta, soubessem que quando Tito está promovendo essas coisas naquelas igrejas, o faz sob a orientação apostólica de Paulo. Essas instruções estão relacionadas com a seguinte expressão: com colocar em ordem as coisas restantes. Essa é o resumo das instruções. Colocar em ordem as coisas restantes. Ou seja, aquilo que Paulo, quando estava lá, não conseguiu realizar. Aquilo que ficou por terminar depois da partida de Paulo. Lendo a carta toda, nós vamos perceber que essas coisas restantes mencionadas aqui se referem a 3 coisas. A primeira está no versículo 5. Constituir presbíteros. Essa é a primeira coisa que Tito deveria fazer. A segunda está nos versículos 10 e 11 do capítulo 1. Fazer calar os falsos mestres. É a segunda coisa para colocar em ordem. E a terceira coisa está do capítulo 2 em diante. Instruir os crentes quanto à vida piedosa. Ao olhar para essas instruções, nós ainda devemos ter em mente a pergunta inicial: o que é realmente importante para que uma igreja cresça de modo bíblico e saudável? Já ouvimos. A primeira coisa que deve acontecer é que seja estabelecido o fundamento. E o fundamento é a pregação fiel da palavra de Deus. O Evangelho de Cristo deve ser posto. A centralidade do Evangelho deve estar na igreja. Mas, uma vez que esta centralidade está estabelecida, como é no caso das igrejas em Creta, o que deve acontecer se nós queremos ver a igreja crescer de forma ordeira? A primeira parte da resposta aparece em nosso texto, a saber, veja o que diz o texto bíblico.
Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes. E a primeira dessas coisas aparece: bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Então, isso é o primeiro passo para colocar as coisas em ordem. E poderíamos dizer, o segundo passo para o crescimento da igreja. O primeiro é o fundamento, o evangelho. O segundo é este que agora aparece. Isso quer dizer, então, que Tito deveria promover uma eleição em cada igreja local, a qual Tito confirmaria com a imposição de mãos. Este é o modelo que nós encontramos em Atos capítulo 14, versículos 22 e 23. Depois de terem pregado o evangelho em várias cidades, Paulo e Barnabé voltaram, abre aspas, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E aí então completa. E promovendo-lhes em cada igreja, promovendo em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então, quando voltam, passam pelas igrejas que haviam iniciado e promovem nessas igrejas, em cada igreja, a eleição de presbíteros. E pelo que lemos no Novo Testamento, promover a eleição de presbíteros em cada igreja é, então, um passo importantíssimo em direção ao crescimento saudável da igreja. Observem que no modelo bíblico é a igreja quem escolhe os presbíteros. Não é um pastor presidente, não é um apóstolo quem escolhe os presbíteros, mas existe uma eleição. Uma das palavras gregas nesse processo de eleição envolve levantar as mãos, ou seja, que na congregação seria feita uma votação e os membros levantariam as mãos para indicar a aprovação ou não a um determinado nome. Então é a igreja quem escolhe. E como é que a igreja deve escolher? Ela deve utilizar os critérios estabelecidos pela palavra de Deus. Então, por isso que encontramos qualificações requeridas daqueles que vão servir como oficiais na igreja. Isso quer dizer, para nós, como congregação em plantação, que um dia, esperamos em futuro breve, vocês serão responsáveis por escolher dentre vocês homens para servirem nos ofícios. Homens em quem vocês possam ver as qualificações bíblicas apresentadas nas Escrituras. 1 Timóteo 3, Tito capítulo 1, Atos 6. Aqui, então, aprendemos que os presbíteros devem ser escolhidos pela igreja. Mas quem são os presbíteros? Qual a tarefa dos presbíteros na Igreja de Cristo? A palavra presbítero, palavra grega, significa tão simplesmente ancião. Mas isso não quer dizer que somente homens muito idosos possam ser escolhidos como presbíteros. A ênfase recai não tanto na idade, mas na maturidade deste homem. Então, definitivamente, um indicativo para servir neste ofício deve ser um homem maduro. Um homem que possua as qualificações aqui listadas. O encargo confiado por Cristo aos presbíteros é o governo espiritual da igreja. E você vai encontrar no Novo Testamento muitas passagens das Escrituras indicando que os presbíteros governam a igreja. Por exemplo, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17, que menciona os presbíteros que governam bem. Então, o governo espiritual da igreja, a qual os presbíteros são chamados, e não é um governo administrativo. Não é isso. Na verdade, não tem
o dom de alguém dizer, eu sou um ministro da palavra, eu sou um presbítero, que eu tenho o dom administrativo e não o dom de pastorear. Se assim faça a faculdade de administração e vá administrar uma empresa. Não é isso. O governo espiritual é o pastoreio das almas. Está vinculado ao pastoreio das ovelhas de Cristo, as quais o presbítero deve supervisionar, e é por isso, então, que os presbíteros também são chamados de, além de presbíteros, são chamados de bispos e também são chamados de pastores. São 3 termos diferentes que falam do mesmo ofício. Isso se evidencia quando lemos Atos, capítulo 20, versículo 28, onde o apóstolo Paulo, despedindo-se, chama os presbíteros da igreja em Éfeso e diz aos presbíteros as seguintes palavras: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu sangue. Portanto, os presbíteros nessa passagem são designados como bispos, quer dizer, supervisores, aqueles que observam, aqueles que olham as ovelhas de Cristo, e são chamados também como aqueles que pastoreiam, os pastores da igreja de Cristo. Agora, também devemos notar que tanto aqui, quanto nas demais passagens do Novo Testamento, tanto em Tito como nas outras passagens, a palavra presbítero aparece no plural. Isso quer dizer que o governo e o pastoreio da igreja de Cristo não é o governo e o pastoreio por um único homem, mas por uma pluralidade de homens escolhidos pela igreja para este fim. Aprendemos tanto aqui em Tito, como nas demais cartas pastorais, que o governo da igreja não é um governo do povo, governo congregacional. Não é o governo de um só homem, mandando em tudo, o governo episcopal. Mas é o governo de uma pluralidade de presbíteros, uma pluralidade de pastores escolhidos pela igreja. A instrução de Paulo a Tito indica que o crescimento e a consolidação da igreja está relacionado à supervisão pastoral que deve ser realizada pelos presbíteros da igreja. Colocando de outra forma, se você quer crescer espiritualmente, você precisa não só estar debaixo da pregação fiel, mas igualmente você precisa estar debaixo do pastoreio fiel. Isso faz muita diferença. Este é o meio escolhido por Cristo para cuidar da sua igreja. Então, entenda assim: por meio da pregação, nós ouvimos a voz de Cristo falar conosco. E por meio do cuidado pastoral, nós sentimos a mão de Cristo nos guiando, nos curando, nos consolando, nos ajudando. O pastoreio é o método que Cristo utiliza para que aquela pregação que foi ouvida seja aplicada a cada membro de sua igreja. Esta é uma das razões porque ninguém deve contentar-se com pregações pela internet. Na internet você pode encontrar muitos pastores fiéis pregando. Mas na internet você não tem pastoreio ordenado por Cristo. Não é o meio ordenado por Cristo. Precisamos não só ouvir pregação fiel. Sim, precisamos ouvir isso. Mas isso não basta. Por que razão? O nosso coração é endurecido. Imagine, se nós estamos ouvindo pregação na internet,
Nós podemos ficar muito à vontade, até se o pastor disser algo que nos incomoda, nós simplesmente vamos lá e paramos a pregação. Rapaz, que pastor chato, com essas aplicações aí que ficam exagerando na palavra e tal. Vamos ouvir o próximo, esse aqui não está muito bom para mim. Pá, e troca. Vamos ouvir outra pregação. Você pode passar horas ouvindo 5 minutos de uma pregação, 5 de outra, como se você estivesse num restaurante self-service escolhendo o que comer. Na igreja você não escolhe. Você vem e de repente você é obrigado a engolir tudinho que você não queria engolir de jeito nenhum. Não é assim? Exatamente assim. Mas não basta a pregação. Porque o nosso coração é duro, nós também precisamos de pastoreio. Cientes disso, a igreja deve também perceber a importância do pastoreio, deve amar seus pastores, respeitá-los, orar por eles e cuidar deles. Devem se lembrar das palavras que o Espírito Santo diz na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Obedecei a vossos guias e sede submissos para com eles. E vejam a responsabilidade que os pastores têm. Pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas. Eles vão prestar contas. Para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Ora, por que os pastores devem prestar contas? Porque é necessário todo esse cuidado. Alguém que se contenta, por exemplo, com pregações na internet, não pode dizer, tal pastor prestará contas. Não tem ninguém cuidando e responsável de prestar contas diante de Deus pela sua vida. Mas esse é o método escolhido por Deus. Porque todos nós precisamos de pastoreio, inclusive os próprios pastores. No entanto, dizer que nós precisamos de presbíteros é só uma parte da resposta. Na verdade, à luz do contexto, nós temos que acrescentar uma outra coisa. Nós devemos dizer, nós precisamos de presbíteros, mais pastores, mas não qualquer tipo de presbítero, não qualquer tipo de pastor. Nós precisamos de homens qualificados. E quando dizemos isso, precisamos de homens qualificados para servirem nesses ofícios. Irmãos, homens que aqui estão, vocês devem sentir o peso da palavra de Deus colocado sobre os ombros de vocês. Porque quando no futuro nós procurarmos por presbíteros qualificados, nós teremos que olhar para os homens qualificados da congregação. E onde não há homens qualificados, não deve haver presbíteros qualificados. Isso é lógico. As qualificações aqui apresentadas no nosso texto, do versículo 6 até o 9, elas são requeridas, essencialmente requeridas, exigidas de um homem que vai ocupar o ofício de presbítero ou diácono. Mas, antes de aparecer no ofício, as qualificações aparecem na vida dos homens da congregação. Essas qualificações deveriam ser encontradas em quem? Em todos os homens. Todos os homens da congregação deveriam ser qualificados. Porque essas qualificações são qualificações de maturidades. Não devemos ter em mente aqui que uma vez que os homens são os cabeças de seus lares, o crescimento e a maturidade desta igreja, vocês devem ouvir isso, entendam, se vocês são os líderes de suas casas, o crescimento e a maturidade desta igreja nunca irá além do crescimento e maturidade dos homens desta igreja. Se nós olharmos daqui a 2, 3, 4, 5 anos e dissermos assim, essa igreja é imatura, nós devemos nos olhar no espelho e dizer, nós somos homens imaturos. Portanto,
Ao ouvir sobre as qualificações listadas aqui, cada homem precisa, ao ouvi-las, examinar a sua própria vida e dizer: eu quero ser esse tipo de homem qualificado, independentemente se Cristo me chamará para o ofício ou não. Eu quero ser um homem maduro, para que a minha família seja uma família madura, para que então possamos contribuir para ter uma igreja madura. Além disso, os homens são responsáveis não só por crescerem em maturidade e serviço, mas também encorajarem uns aos outros. E como isso pode ser feito? Por exemplo, quando o culto acaba ou quando temos outro momento em que nos encontramos, quando vamos tomar um café juntos, podemos conversar sobre coisas edificantes. Podemos conversar sobre o que temos aprendido na palavra de Deus. Podemos conversar sobre como aplicar a palavra de Deus. Perguntem a seus irmãos sobre o crescimento deles. Se observarem alguma fraqueza, corrijam em amor. Irmãos, homens, sejam corajosos. Sejam homens de verdade. Não sejam homens que negligenciam as suas responsabilidades mútuas. Eu quero que vocês entendam. Se nós queremos uma igreja que cresça de forma saudável, lembre-se, nós precisaremos de presbíteros qualificados. E para isso, devem aparecer primeiro os homens qualificados. Então, nós precisamos ajudar uns aos outros para que cada homem pareça cada vez mais com Cristo Jesus. Agora, a lista aqui apresentada, ela não é uma lista exaustiva, dizendo tudo sobre maturidade, mas é uma lista indispensável. Se alguém não corresponde a essas qualificações, nunca deveria ser um presbítero. E eu ouso dizer que um grande problema que ocorre em nosso país é que em muitas igrejas confessionais sérias não houve o cuidado na escolha dos presbíteros. Homens desqualificados chegam ao ofício e quando eles chegam, a igreja começa a sua derrocada. Ela começa a enfraquecer. Aqueles homens desqualificados se tornam um modelo para os demais homens. Qualquer homem na congregação poderá dizer: eu faço isso, mas o presbítero faz coisa pior. O nível fica não sendo Cristo, mas um mau exemplo dos presbíteros. Agora, não é uma lista exaustiva, mas é indispensável. Agora, observem, na lista apresentada em nosso texto, a ênfase não está nos dons. Não é se esse homem sabe aconselhar, não é se ele fez um curso de teologia, não é se ele é um bom leitor de livros, não é se ele sabe ensinar ou pregar. A ênfase das qualificações está no caráter deste homem. Apenas a última qualificação é que indica que ele deve saber ensinar. Todas as outras são sobre o caráter deste homem. Um caráter transformado pela graça de Deus. E isso não é outra coisa senão ser parecido mais com Cristo. Então a pergunta que nós homens devemos nos fazer é: eu estou me tornando cada vez mais esse tipo de homem, cujo caráter está sendo transformado pela graça de Cristo? Em algum sentido, à medida em que eu ouço a pregação, à medida em que eu desfruto da comunhão dos santos, em algum sentido eu estou sendo mais e mais moldado a me parecer com Cristo? O versículo 6 apresenta o primeiro traço de um homem que se parece com Cristo. Tem uma palavra no início do versículo 6. Em primeiro lugar, se requer que o presbítero seja irrepreensível. Esse termo, irrepreensível, significa literalmente não chamado. A ideia aqui é de alguém que não pode ser chamado a atenção. Alguém que não pode ser chamado a prestar contas. Alguém que não é alvo de repreensão ou acusação. Em 1 Timóteo 3,10, aprendemos que o diácono também deve ser irrepreensível e que ele primeiro deve ser experimentado, quer dizer, colocado sob a prova,
antes de servir no ofício. E após o teste, o candidato ao diaconato deve ser encontrado irrepreensível. Então, esse teste mencionado em 1 Timóteo 3,10 é a observação da maneira de viver do diácono. E isso vale também para os presbíteros. Então, poderíamos perguntar, se vamos em algum momento escolher presbíteros, coisas que nós podemos nos perguntar. Esse homem, ele cumpre a sua palavra? Ele administra corretamente suas finanças? Ele se ausenta dos cultos sem motivos justos? Ele é fiel à sua esposa? Ele procura servir seus irmãos? Ele tem prazer na comunhão dos santos? Ou quando acaba o culto ele vai logo embora porque não quer conversar com ninguém? Quando ele conversa, as suas palavras são palavras edificantes? Ou nessas coisas e em outras ele é passível de repreensão? Ao falar de homens irrepreensíveis no ofício, isso não quer dizer que estamos e que esperamos que os homens sejam perfeitos. Se irrepreensível fosse alguém que nunca peca, bom, ninguém poderia ser pastor nem presbítero. Ninguém. Eu não estaria aqui agora falando a vocês. Irrepreensível quer dizer que os oficiais e os homens da igreja devem ser livres de acusação. Como? Se nós pecamos. Isso significa que eles devem tratar o pecado. Significa que se este homem erra, ele admite seu erro e corrige. Significa que se ele peca, ele confessa o seu pecado e busca a reconciliação. Significa que se ele deve algo, ele acerta as contas. Que se ele ofende alguém, ele restaura o relacionamento. Colocando de outra forma, pense que as coisas que nós fazemos em nossa vida são como pontas soltas que ficam para trás. Quando você não pede perdão a alguém, uma ponta solta. Quando você fica devendo a pessoa, uma ponta solta. Quando você não cumpre sua palavra, uma ponta solta. Podem aparecer muitas pontas soltas na nossa vida. Mas o homem irrepreensível é o que usa a tesoura e elimina as pontas soltas. Ele resolve aquilo que está pendente em sua vida. Essa qualificação irrepreensível, então, sintetiza todas as demais qualificações. Poderia ser um subtítulo para todas as outras. O que o presbítero deve ser em resumo? O que um homem maduro deve ser em resumo? Um homem irrepreensível. As outras qualificações listadas descrevem o que significa ser irrepreensível no casamento, na educação dos filhos, em outros pontos. Portanto, quando nós chegarmos ao estágio de escolher homens para os ofícios, nós devemos escolher aquele tipo de homem a respeito do qual, se alguém lançar uma acusação, nós vamos dar a ele imediatamente o benefício da dúvida. Será? Não é o que parece, não é o que eu conheço. Mas, se você vê indicado ao ofício um homem que quando alguém lança uma acusação, as pessoas dizem, eu já tinha as minhas suspeitas. Porque a vida dele indica mesmo que ele é esse tipo de homem. Esse homem não serve para ocupar ofícios na igreja. Mas digo mais, se a igreja estiver cheia desses homens, ela pode ter o Charles Spurgeon, pode ter o apóstolo Paulo pregando fielmente. Essa igreja não crescerá enquanto não se arrependerem os homens desta igreja. Então, devemos estar atentos não só ao desejo de ter pregação fiel, mas ao desejo de sermos homens fiéis, como já foi dito em nossas conversas aqui antes. Então,
Quando um dia chegarmos à escolha de presbíteros e diáconos, lembrem-se, devem ser homens parecidos com Cristo. Devem ser homens irrepreensíveis. Mas todos os homens da igreja agora devem ser irrepreensíveis. Portanto, os homens aqui presentes devem se perguntar: será que existem pessoas que podem me acusar de alguma coisa que eu ainda não resolvi? Eu tenho na minha vida alguma ponta solta que dá a chance de outra pessoa me repreender ou me acusar? Talvez palavras ou brincadeiras impensadas? Talvez pecados sexuais passados? Talvez negócios ilícitos? Talvez falta de moderação? Talvez avareza ou preguiça? Reputação suspeita? Ética questionável? Linguagem obscena? Ira? Contendas? Mágoas não resolvidas? Falta de palavra? Pontas soltas que devem ser cortadas. Agora, amados irmãos, é no lar onde esta qualificação da verdadeira masculinidade deve aparecer em primeiro lugar. Se você olha o restante do versículo 6, o que diz? Alguém que seja irrepreensível. E aí, então, a primeira coisa aparece. Aonde ele deve ser irrepreensível? Em primeiro lugar, aonde? Marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Então, devemos nos perguntar: a minha esposa pode dizer que eu sou um homem irrepreensível? Se você é solteiro, seus pais podem dizer que você é um homem, um rapaz irrepreensível? Portanto, amados irmãos, nós temos aqui algo que devemos viver de tal maneira que sejamos irrepreensíveis. Se algum homem aqui tem se tornado repreensível, deve examinar a sua própria vida e cortar as pontas soltas. Deve perguntar: onde estão as brechas em minha vida que me tornam um homem digno de repreensão? Por que essas brechas ainda não foram fechadas depois de tantos anos de cristianismo? O que efetivamente eu tenho feito para fechar essas brechas? Todos nós devemos examinar as nossas vidas e ver o que em nossas vidas faz com que nos tornemos repreensíveis aos olhos de outras pessoas. Mas devemos também reconhecer que um homem só é capaz de refletir, ser irrepreensível em Cristo Jesus. Um homem só pode ser irrepreensível em Cristo, que apagou, eliminou todas as coisas pendentes em nossa vida. Ele perdoou completamente todas as nossas dívidas. Então, em Cristo, nós podemos reconhecer nossos pecados. Em Cristo, nós podemos prestar contas das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, das nossas motivações que estejam em desacordo com a vontade de Deus. Em Cristo, nós podemos corrigir a nossa vida. Em Cristo, nós podemos fechar as brechas que aparecem em nossa maneira de viver. Podemos, em Cristo, cortar todas as pontas soltas para sermos irrepreensíveis. Então, amados irmãos, isso nos faz voltar ao início da pregação. Nos faz voltar ao fundamento, o Evangelho. Nós não devemos olhar para essa primeira qualificação e todas as demais como metas inalcançáveis. Isso é uma desculpa que nós damos. Isso é muito pesado, isso é muito difícil. Não vamos conseguir nunca. Não devemos fazer isso. Também não devemos olhar para essas qualificações como se fossem requisitos para sermos aceitos diante de Deus. Não são também. Somos aceitos diante de Deus por causa de Cristo, não por causa do que fazemos. Mas devemos olhar para essas qualificações como frutos da obra de Cristo em nossa vida. Cristo quer que nós sejamos irrepreensíveis.
E dentre os homens irrepreensíveis da congregação, esperamos que um dia Cristo dirá: você serão oficiais na minha igreja. É isso que nós desejamos? Que Cristo manifeste o seu cuidado para conosco? Pergunto a vocês, vocês sonham com uma igreja onde haja vários presbíteros qualificados, que são pastores, cuidando do rebanho de Cristo? Vocês desejam que esta igreja seja uma igreja cheia de homens maduros e qualificados biblicamente? Que nunca seja um problema para nós dizermos: temos vagas nos ofícios, mas não temos homens para ocupá-las. Isso é contradizente com a obra do Espírito Santo. Se um dia isso acontecer, é para nós nos humilharmos diante do Senhor e buscarmos a sua misericórdia. Então devemos nos refugiar num único lugar seguro, em Cristo. Devemos buscar em oração essas coisas. Devemos cuidar uns dos outros em amor. Devemos encorajar uns aos outros, principalmente os homens. Precisamos então entender uma coisa básica, meus irmãos. A igreja não é o lugar para você sentar. A igreja é o lugar para você servir. Cristo quer que nós manifestemos sua graça uns aos outros. E este é um processo lento, mas nós não devemos parar. Nós devemos ter coragem e ânimo. Então, amados irmãos, sejamos homens como Cristo. Cumpramos nossas responsabilidades. Oremos para que Deus dê maturidade aos homens, para que Deus faça surgir como plantas renovadas no futuro homens que possam servir como presbíteros e diáconos qualificados. E à medida em que isso acontece, nós veremos pela graça de Deus, diante dos nossos olhos, nascer aqui em Campinas uma igreja que terá um crescimento bíblico e saudável, um crescimento ordeiro pela palavra de Deus, um crescimento em que Cristo será glorificado por meio das nossas vidas. Amém.